Caminho da Luz, ele narra a trajetória da evolução da humanidade. E o próprio Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele explica para a gente como é que se dá a evolução da humanidade, a evolução de cada espírito através das sucessivas reencarnações. E utilizando esse gancho das sucessivas reencarnações, eu queria lembrar da trajetória de Allan Kardec e de um outro espírito que deveria auxiliá-lo nessa sua empreitada de trazer para nós o Consolador Prometido. E aí aqui a gente quer lembrar de uma história narrada pelo espírito Humberto de Campos, através da mediunidade do Chico Xavier. Consta no livro Cartas e Crônicas, a lição 28. Humberto de Campos conta para a gente que no século XIX a espiritualidade superior se reuniu próximo do orbe terrestre, para justamente programar um projeto de evolução para a humanidade, como em várias outras épocas já havia acontecido antes. Por exemplo, quando foi programada a vinda de Jesus ao orbe, ele se reuniu com a espiritualidade ainda mais evoluída ainda, que eram espíritos crísticos que projetou a sua vinda ao orbe. E no século XIX foi Jesus com os seus prepostos para organizar a vinda do Consolador Prometido, o mundo já havia passado por várias experiências dolorosas, porque conforme Jesus, quando esteve entre nós, avisou que nós esqueceríamos os seus ensinamentos, nós nos desviaríamos, e realmente assim se deu. No início, o cristianismo era seguido na íntegra, no que foi ensinado por Jesus. Mas com o passar dos séculos, a humanidade e os poderosos da Terra, por interesse próprio, desvirtuaram a mensagem crística e confundiu a humanidade de uma maneira geral. A igreja foi dominada por pessoas com interesses meramente materiais, e aí foram criadas alguns dogmas, algumas condições que desvirtuou o verdadeiro sentido do cristianismo. Passamos por um período de trevas, de ignorância, de dores, e aí então surge no século XIX o Consolador Prometido. Mas para a vinda desse Consolador, houve uma reunião na espiritualidade com várias classes de espíritos iluminados, e vários representantes dos vários povos da Terra, indianos, chineses, latinos, europeus, espíritos evoluídos e espíritos em vários graus. Havia representação, inclusive, do Império Romano, as falanges do Império Romano, havia falange indiana, diversas pessoas reunidas. E nessa reunião foi para tratar de como seria a vinda daquele que tinha a missão de trazer para nós o Consolador Prometido. E várias entidades discursaram, mostraram os projetos, e aí num determinado momento, conta o Humberto de Campos, que soaram alguns clarins, e aí em direção à Terra. E aí a atenção foi voltada para aquela direção. E aí viu um cortejo de espíritos sendo trazidos do orbe até aquele local.
entidades celestes amparavam criaturas que estavam encarnadas, os seus corpos nesse momento estavam em repouso no leito, e então as almas adentraram o recinto. Almas ainda não tão evoluídas, mas com responsabilidades, né? Foi trazido. E dentre essas almas havia algumas que o nome consta do livro, era Pio XII, era Pestalozzi, era Danton, era Maria Antonieta, vários outros, e destacava-se um que era Napoleão Bonaparte, porque esse episódio acontece num momento crucial na Europa, que é quando acontece a Revolução Francesa, que provoca uma grande alteração no cenário da política ocidental. O povo francês passava por muitas dificuldades econômicas, muita opressão, e aí acaba desencadeando uma revolução. E Napoleão Bonaparte se projetou nesse cenário, era um militar que ganhou projeção porque ganhou muitas batalhas e ficou cotado para ser o dirigente da nação francesa, sendo que ele deveria ser o responsável por trazer o progresso e trazer a união. E aí ele é conduzido nesse momento espiritual para ser justamente advertido da responsabilidade dele como governante de conduzir o povo pacificamente e promovendo o progresso. Soa novamente outro clarim, agora em direção aos céus, e descem vários espíritos iluminados e se junta a essa assembleia. É visto no céu clarões como sendo estrelas cadentes, e quando eles tocam o solo, tomam a forma humana. Também vários espíritos elevados. Entre eles sobressai um que tinha uma tiara celeste à cabeça e um báculo de ouro carregando a mão. Se junta ao cortejo das almas encarnadas, e esse cortejo, muito emocionado, choravam de alegria, de felicidade e ao mesmo tempo de emoção pelo momento. Só Napoleão se mantinha ainda, embora um pouco empalidecido da responsabilidade do momento, só ele se mantinha sem lágrimas, sem nada. Mas no momento em que o companheiro da tiara chega e se aproxima dele, nesse momento as lágrimas lhe descem e ele, em respeito, se ajoelha. O companheiro o abraça e o ergue novamente. E aí uma voz vem do céu e começa a conclamar ele as responsabilidades daquele momento como governante daquela nação e da sua responsabilidade, dizendo para ele que já era uma segunda oportunidade que ele estava tendo, porque no passado ele teve essa mesma oportunidade de comandar uma vasta gama da humanidade, vários povos, unificar esses povos, mas no passado ele se deixou levar pelo absolutismo e pelo espírito guerreiro e dominou muitas nações, mas através da força, através da guerra. E agora ele não deveria repetir isso, deveria usar de indulgência, de complacência, levar, sim, progresso, mas sem precisar usar a força, nem sem precisar maltratar ninguém. Tudo isso ele é aconselhado. A reunião se desfaz, cada um toma o seu destino. Napoleão retorna ao corpo físico, auxiliado por esse companheiro, e passado algum tempo, Napoleão, já desfeito dessas emoções desse momento espiritual, ele no corpo físico, ele resolve então se proclamar imperador da França. Chama o Papa Pio XII para coroá-lo.
E no dia 4 de outubro, então, nasce entre nós Hipólito Leão Denisard Rivel. Em Lyon, ele nasce numa família católica, em que, por tradição de algumas gerações, os familiares eram do ramo da magistratura, do ramo da advocacia, todos eles. Mas ele, na primeira infância, criada pelos pais, até mais ou menos 10 anos, de família católica, 2 anos depois ele é batizado, e aos 10 anos ele parte para Suíça, onde é educado, onde se instrui até a adolescência, até os 14, 15 anos, quando se forma. A formação naquela época era diferente da formação de hoje, então aos 14, 15 anos já estava formado. Letras, física, entre outras formações que também é atribuída a ele, ele se forma. E se destaca por ser muito inteligente e consegue, inclusive, auxiliar alguns companheiros com maior dificuldade. E se destaca ainda mais que consegue substituir o mestre Pestalozzi em alguns momentos de ausência desse. Ele tomava a frente e era o responsável pelas aulas. Retornando à França, também cria alguns educandários, dá aulas, supera algumas dificuldades, embora fosse de família assim, de classe mais ou menos estabilizada. Todos nós temos reveses quando estamos encarnados, e ele, por ter se associado a um tio que não era lá de muita confiabilidade, o tio não soube administrar as finanças e ele acaba tendo que decretar falência e fechar as escolas. Para sobreviver, por ser muito inteligente, traduz várias obras e faz serviço de contabilidade para algumas empresas e sobrevive. Vai tocando a sua existência, sempre focado na educação e também nas artes, na literatura. Conhece a sua esposa, Amélie Boudet, num ambiente de literário, porque ela também gostava da literatura e também gostava da área pedagógica. Se conhecem, casam-se. Há algumas contradições em algumas biografias dele, em que alguns dizem que ele se alistou como soldado, mas tem um alistamento dele tudo, mas não consta ele nessas frentes militares. Talvez ele tenha estado licenciado. Casou-se, constituiu família, pesquisou sobre o magnetismo e sempre procurou auxiliar aonde deu aulas, ajudou o Estado francês e o Estado alemão a implantar metodologias de ensino baseado na pedagogia de Pestalozzi, e teve uma grande projeção na área pedagógica, com vários livros editados para auxiliar as pessoas na área de educação. Até os seus 50 anos, a sua vida foi vocacionada para essa área. A partir dos 50 anos, 58, 54 anos mais ou menos, eclode no mundo inteiro, e a gente ouve falar nas Américas do fenômeno das irmãs Fox, que no vilarejo de Hydesville, que pertence a Nova York, acontece um fenômeno que desperta a atenção das irmãs Fox, batidas pela casa toda, que lhes perturbam até o repouso, até o sono. E aí as batidas são insistentes, persistem por muito tempo, elas acabam aderindo, despertando o interesse, e acabam, por brincadeira, também
respondendo às batidas, e nessas respostas das batidas eles acabam criando uma comunicação tipo o telégrafo, batidas uma para sim, uma para não, e acabam criando um vocabuláriozinho. E nesse vocabulário acabam descobrindo que essas batidas eram provocadas por espíritos que se manifestavam. Em particular, um espírito que havia morado naquela casa tempos antes, havia sido acolhido ali como um caixeiro viajante e que havia sido roubado e assassinado pelos donos da casa. Mais tarde, essa família passa constrangimento e acaba se dizendo farsantes, porque dominava na época ainda um tipo de religião que era muito absolutista e que, se contrariasse os interesses da igreja, passavam dificuldades. E pelos apertos que passaram, acabaram as irmãs Fox dizendo que era tudo farsa. Mas o fato é que, tendo sido descoberto que o caixeiro havia sido assassinado, passado anos, foi quebrada uma parede no local e descobriu-se o corpo do caixeiro. E os fenômenos, eles tomaram proporções mundiais, não só em Hydesville, eles tomaram proporção mundiais. Um outro local onde se deu esse evento foi na Ilha Reunião, uma ilha no norte da África. Lá morava uma outra família do Sr. Baldim, onde outras crianças também, adolescentes, faixa de 11 e 15 anos, duas jovens adolescentes também, começaram a ter fenômenos mediúnicos e a se comunicar com o espírito, em particular um espírito chamado Zéfiro, que fala para eles que eles iriam se mudar dessa ilha para Paris. O pai delas acha estranho porque ele tinha uma vida bem estabilizada nessa ilha, era fazendeiro do ramo de café, controlava muito bem essa fazenda e não via a possibilidade de se mudar para Paris. Mas, por um revés da situação, essa ilha era uma colônia da França e o governo francês, num determinado momento, vê dificuldades econômicas por uma crise mundial da cafeicultura e chama a França para ajudar a resolver a questão. E aí ele se vê compelido a mudar com a família toda para a França. Aí lá está ele na França lá. E aí nesse intervalo, a França começa a ser tomada por uma... Toda a França, toda a classe média da França, eles começam a se reunir para se divertir com os fenômenos da mesa girante. Assim como houve as batidas na América, na Europa eram as mesas girantes que despertavam a atenção e o interesse das pessoas. E as pessoas se reuniam frivolamente por diversão para assistirem esses espetáculos das mesas girantes. Allan Kardec encontra um amigo que o fala desses fenômenos e aí ele acha aquilo engraçado, mas não desperta o seu interesse. Até que esse mesmo amigo, numa segunda ocasião, fala para ele que, além das mesas se movimentarem, elas respondiam. Ele acha estranho como é que mesas teriam inteligência para falar. Mas passado mais um tempo, um outro amigo então conversa com ele mais seriamente sobre o assunto e explica que havia inteligências por trás daqueles fenômenos. Aí, a partir dali, ele demonstra um certo interesse e é convidado a assistir, vai assistir e então começa a investigar. Então, a partir de 1854, já depois dos seus 50 e poucos anos, é que ele se envolve com o espiritismo. E como ele já tinha todo um cabedal científico e ele conserva isso na sua vida toda, ele começa a observar esses fenômenos e começa as interrogações, tanto ele quanto outras pessoas, e aí, a partir desse momento,
os fenômenos entram numa outra fase, que ao invés de serem só para divertir, espíritos mais esclarecidos começam a se manifestar e a responder às perguntas mais sérias. É a partir daí que ele começa a desenvolver o seu trabalho de codificação da doutrina dos espíritos. Ele começa a perceber que há espíritos se manifestando e há informação de que há um outro mundo a se investigar, a se descobrir, que é o mundo dos espíritos. E aí, a partir daí, surgem as obras, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, e toda essa doutrina dos espíritos, toda essa mensagem de vários espíritos que se manifestam. As irmãs Baldin também relatam que, a partir do momento que elas vão para a França e que se encontram com Kardec, no primeiro momento em que se encontram, em que ele é convidado por uma outra família para essas reuniões, e que também a família Baldin se junta a eles, as reuniões a princípio eram na casa da senhora Planet-Maison e senhor Platier. E aí a família Baldin também encontra essa família, é convidada através do comandante do navio que os leva para a Europa. Então eles se reúnem todos. E nessa reunião, o espírito Zéfiro avisa para a família que agora ele encontraria aquele que ele estava procurando de muito tempo, um amigo de outras encarnações, que era um sacerdote druida. E aí, quando se dá esse encontro entre ele, Zéfiro, e Hipólito Leão Denis Arrivai, ele faz uma saudação ao mestre druida, uma saudação respeitosa. Mas como esse espírito Zéfiro era daqueles espíritos ainda medianos, ainda que gostava sabia de algumas coisas sérias, mas que gostava também de gozações, era dado algumas gozações, zombarias, e foi avisado a Hipólito Leão que ele gostava disso. Então, quando ele é saudado, ele responde de maneira jocosa, mas como se estivesse aderindo à brincadeira, né? Ele abençoa o espírito, dizendo, meu discípulo, eu te abençoo e tal. E aí o Zéfiro retruca que a saudação era respeitosa, não era uma zombaria, é que ele o conhecia de outras vidas. E aí fica esclarecido, naquele instante, uma outra encarnação de Hipólito Leão Denis Arrivai, de muitos anos atrás, como sendo um mestre druida. À época do Império Romano, 5 séculos antes de Cristo, na época de Júlio César. E que esse mesmo Júlio César é aquele dessa reunião que Humberto de Campos fala na espiritualidade, encarnado agora como Napoleão Bonaparte, e a responsabilidade deste, tanto quanto de Kardec, nessa nova etapa da reencarnação da virada do século XIX, século que deveria trazer progresso em todas as faixas da humanidade, progresso econômico, progresso social, progresso intelectual e progresso moral através da doutrina dos espíritos, que Hipólito Leão Denis Arrivai havia sido o preposto do Cristo responsável por trazer para a gente aqui essa codificação. E esses fenômenos espíritas que se dá no mundo todo, nada mais era do que para chamar a atenção de Kardec. Haja visto que, se a gente pesquisar nas obras de todos os tempos, a gente vai ver manifestações espíritas em todos os tempos. A própria Bíblia no Antigo Testamento traz isso, desde Daniel, desde Moisés, desde muitos outros espíritos havia comunicação com os espíritos, né? E aí então vem essas comunicações.
Uma outra questão também é que o próprio Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, na segunda parte desse livro, ele traz para a gente o seu próprio testemunho da sua aproximação, do seu interesse pelo Espiritismo, como é que ele se aproxima disso aos seus 50 e poucos anos, nessa mesma conversa que tem com o senhor Carlotti, com o senhor Platier, e que começa a se interessar pelo Espiritismo e como é que começa a pesquisar e a recolher perguntas e respostas e a analisar e a formalizar esses livros todos que formam esse corpo da doutrina espírita. Há também algumas passagens interessantes, como por exemplo, num momento em que ele vai fazer a divulgação do Livro dos Espíritos e é encomendado pela Espanha um volume desses livros, e ele envia então para a Espanha esses livros, mas as autoridades católicas lá na Espanha ficam sabendo disso e se apoderam desses livros, porque havia ainda muita influência do catolicismo com as autoridades legais, governamentais, fazia parte desse corpo, né? A primeira autoridade era o clero, a segunda era a monarquia, embora embora Napoleão tenha participado da revolução para combater o absolutismo da monarquia, ele mesmo depois se transformando em imperador, retoma tudo isso. E na Espanha, como ainda havia monarquia também, o clero lá se apodera desses livros e faz a queima desses livros, que é o chamado ato de Barcelona, protesto de Barcelona, em que eles queimam esse livro, e é uma alusão à Idade Média também, quando houve o martírio de vários protestantes que também questionavam o absolutismo da Igreja e algumas questões da Igreja na época. Então sacrificaram-se cristãos na noite de São Bartolomeu. E na Espanha, em Barcelona, não eram pessoas que eles sacrificavam, mas eram os livros. Mas queimaram-se os livros, mas a ideia não conseguiram queimar, e a ideia se propagou e está aqui entre nós até hoje, difundindo para a gente a necessidade da gente se reformar intimamente, da gente se espiritualizar, para que a gente possa crescer e evoluir. Uma outra questão também muito importante é quando Allan Kardec, por sofrer justamente essas pressões dos detratores do Espiritismo, em determinado momento ele se sente um pouco abatido, um pouco desanimado, e aí acontece algo inusitado, que um homem que havia perdido a companheira se sentia muito desanimado da vida e sofria muito com a perda da companheira, e por não conhecer essas questões, alimentava o propósito de se suicidar. E por longo tempo ele passou por esse período, até que ele resolve se dirigir a uma ponte num rio lá em Paris. Eu acho que é o Rio Sena, não lembro agora, mas é o rio famoso lá do Sena, de Paris. E aí, quando ele resolve, ao propósito de levar a efeito o propósito de acabar com sua vida através do suicídio, e vai para essa ponte, quando ele apoia a mão na murada para se jogar, ele esbarra em algo, e esse algo desperta sua atenção momentaneamente, desviando ele do propósito de se suicidar, e ele vai ver um livro, folheia o livro e acaba se interessando pela leitura e se interte naquele momento, se desfaz do propósito de se suicidar e lê o livro. A leitura do livro, o Livro dos Espíritos, chama a atenção para essas verdades espirituais da vida além da vida, e dos porquês da gente passa algumas dificuldades, e aí ele encontra conforto para a sua separação da sua amada. E como ele era do ramo de tipografia, ele pega o livro
e reencaderna o livro que estava molhado, surrado, reencaderna o livro numa capa bonita e tal. E no livro havia também uma mensagem de uma outra pessoa que também tinha o mesmo intento dele de se suicidar e que com a leitura do livro se desfaz desse propósito. E aí ele acrescenta uma segunda mensagem no livro e direciona a Allan Kardec, que o livro também salvou a vida dele como havia salvado a do outro. E que Kardec fizesse com um livro que achasse, aprovesse, né? E o livro chega às mãos dele através de Amélie Boudet, que o correio lhe entrega, e nesse momento ele se sente confortado e se sente recompensado por todo o esforço para concluir essas obras. É um resumo sucinto da vida dele e que eu queria comparar com a trajetória de Napoleão Bonaparte. Espíritos de longas experiências, de longas encarnações, de responsabilidades maiores do que as nossas de homens comuns, que temos dificuldades dentro do nosso próprio lar, com 4, 5 pessoas, 10 pessoas. Eles eram responsáveis por nações e cada um teve o seu livre-arbítrio para agir como aprovesse. Napoleão escolheu ainda o apego às coisas materiais, o apego ao poder, o apego às coisas do mundo. E Kardec seguiu as diretrizes do Cristo e se desapegou de tudo e trouxe essa doutrina para a gente, que nos ajuda a despertarmos e a vencermos as influências da matéria, as influências das nossas ignorâncias, para que a gente possa ir evoluindo. Era a mensagem que eu tinha a trazer, tinha mais algumas coisas para falar, mas o tempo... Mas você falou muita coisa. O tempo não graças a Deus, a espiritualidade é tão boa peço, que você conseguiu falar bem. A gente pediria, a gentileza de você fazer a prece final para a gente. Antes de você ir,